Bom, dando continuidade, né, nesta última parte, vamos tratar sobre a legislação para as estações de tratamento de efluente. Então, as estações elas são regidas por algumas leis, né? Então, cabe destacar aqui duas, né? Uma em nível nacional e outra em nível estadual, né? Então, temos para o nível nacional é a CONAMA, a, é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Né? Então, lá o que eles definem? Né? A classificação dos corpos d'água de acordo com a sua qualidade e seus usos e estabelece padrões de emissões de efluentes. Começou com a CONAMA 357 de 2005. Né? Então, esta resolução ela foi complementada e alterada pela CONAMA 430 de 2011. Essa é a resolução normativa mais atual que tem, né, de uma esfera nacional. Então, percebam que a CONAMA 357 ela não foi extinta, ela foi complementada e alterada pela CONAMA 430. Tá, pessoal? Disponibilizei para vocês ali no link, né, vai estar ali essa resolução, a última. Tá? Para o Estado, né, existe a resolução CONSEMA, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, né? Que determina os padrões de emissão de efluentes líquidos para lançamento em águas superficiais. Percebam que com o nome já começa a dizer, olha, é só para despejo de água por cima, né, superficiais, não vai tratar de emissários, de submarinos, enfim. E o que acontece? Essas resoluções da CONSEMA elas foram sendo atualizadas. Né? Quando eu defendi o meu mestrado, eu me lembro de trabalhar com a CONSEMA 128 e 129. Né? E elas foram revogadas agora. Revogada quer dizer que não tem mais validade e foram substituídas pela CONSEMA 355 de 2017. Então, a resolução CONSEMA 355 de 2017 é a legislação estadual que está em vigor. Né? Hoje está muito em voga os debates de sobreposições digamos, de normas, né? Sempre tendo que, para uma norma estadual ser, né, sobrepor a uma norma nacional, né, federal, ela tem que ser igual ou mais restritiva, né? Então, geralmente os, o- os estados têm a sua legislação, né? Então elas têm essa prerrogativa, né? Tá, pessoal? Essas duas aí nós vamos dar uma estudada mais a fundo aí para ter noção que isso é que vai regir as estações de tratamento de efluente. Então eu trago aqui alguns parâmetros, né, de ambas resoluções, federal e estadual, para a gente dar uma comparada assim, e né, em cada legislação ele tem uma série de parâmetros e definições, um troço bem mais rebuscado, né? O pessoal que vai prestar um concurso um dia aí, né, vai fazer uma prova, alguma coisa, é interessante que tenha essas resoluções em mente bem detalhadas. Mas nós aqui no curso, né, não temos essa pretensão total, né, mas para vocês terem uma noção da legislação que está envolvida, né? Então, vamos fazer assim, ó, vamos pensar no parâmetro ferro total. Né? O ferro total pela CONAMA é permitido 15 miligramas por litro. Lembram? 15 ppm. Em efluente, né, pessoal? Não em água potável. Água potável é bem menos. Tá? 15 miligramas por litro. Na legislação, na legislação estadual, 10 miligramas por litro. Percebam que é mais restritivo, né? Pede que eu faça menos ainda, né? Depois tem o nitrogênio amoniacal, né?
um dos componentes daqueles que o tratamento secundário pode remover é 20 miligramas por litro nos dois. O pH varia um pouco entre 5,9 e 6,9, né? Não pode ser muito ácido, não pode ser muito alcalino, né? A temperatura, sim, pessoal, existe uma temperatura que você pode que deve ser lançado o efluente no corpo receptor, né? Até 40 graus, né? Mas imagina se você bota uma água de caldeira lá, né? Um troço a 100 graus ali. A hora que ele cair na água ali, vai cozinhar os bichinhos que estão ali, os peixes, tudo que tiver. Então não pode. Temos a DBO5, né, que é a demanda bioquímica biológica de oxigênio. Esse 5 aí, pessoal, ele aparece aí porque tem a ver com análise, é de 5 dias, né? Desculpe, na análise de DBO, ela leva 5 dias para processar. Então, um parâmetro, digamos, laboratorial, mas vocês têm que ter em mente só, por enquanto agora, que DBO é demanda biológica de oxigênio, um parâmetro muito importante no tratamento de efluentes, né? Então, para a CONAMA, ele pede 120 miligramas por litro para esgoto doméstico, né? Para efluentes, né, industriais, existe uma outra normativa dentro da CONAMA que tem a ver com a porcentagem de remoção, enfim. Para a CONSEMA, né, ele também pede 120 miligramas por litro, 120 ppm, né? No entanto, ele estipula vazão, né, para indústrias, né, para éteres que tenham uma vazão, né, menor que 100 metros cúbicos por dia. Se vocês pegarem a CONSEMA lá, dar uma olhadinha, ela vai dar valores, tabelas para outras vazões, né, para empresas maiores. Então, uma pequenininha que tem menos de 100 metros cúbicos por dia, depois para uma média, para uma maior, né, toda uma legislação bem mais rebuscada que a federal, né? Para sólidos suspensos totais, a CONAMA não trata especificamente, já a CONSEMA diz que é 140 miligramas por litro para uma vazão de menos de 100 metros cúbicos por dia, né? Os sólidos sedimentáveis totais, né? É aquilo que está ali que está, como sempre o professor dizia, o sedimentável está entre o fundo e a superfície, estão ali nadando no meio, né? Então, a CONAMA tem o mesmo parâmetro para a CONSEMA, é 1 miligrama por litro, né, em 1 hora de cone de Inhofe, né? É uma técnica que mede sólidos sedimentáveis, né? Também não vem o caso nós tratar aqui como é que é feita essa análise. É até uma análise bem simples, né? Mas aqui nós temos só também em mente que a legislação diz que é 1 miligrama por litro em 1 hora de sedimentação. Tá? Óleos e graxas, vegetais e animais, né? A CONAMA ela estabelece que tem que ter menos que 50 miligramas por litro para efluente industrial e 100 miligramas por litro para esgoto doméstico. Já a CONAMA, né, ela é bem mais restritiva e diz que tem que ser de menos de 30 miligramas por litro. Tá, pessoal? Vejam as nuances das legislações. Agora chegamos numa parte interessante, né, que é a água de reuso. É um termo que cada vez mais está sendo mencionado, falado, né, não só na mídia, mas nas empresas, nos estabelecimentos, que a necessidade de ser sustentável, né, na abordagem da água. Então, reduzir o consumo ou usar o consumo consciente. Pessoal, água de reuso, ela é definida, uma resolução, sempre tem uma legislação envolvida em tudo, né? Sabe? Não é questão de burocracia, é questão de organização, né? Os países são medidos, né, sobre o seu grau de desenvolvimento pelas legislações que tem sobre um assunto, né? Agora, se elas são cumpridas ou não é outros 500, mas existe uma resolução, né, que é do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a resolução 54,
de 2005, que define o que é uma água de reuso ou o que é uma água residuária. Né? Água residuária é que se encontra dentro dos padrões exigidos para a sua utilização nas modalidades pretendidas. Então, uma água residuária para usar para lavar a calçada. Né? Então, ela tem que estar dentro de um padrão estabelecido. A água residuária, né, ou água para reuso, né, uma água, é para usar na agricultura. Todo um arcabouço de padrões e parâmetros que devem ser atendidos. Mas o que eu trago para vocês aqui, na realidade, são aspectos da água de reuso. Né? A consciência do reuso, do reuso de um recurso vital. Então, não só o trabalhador, né, vocês vão trabalhar numa indústria, num laboratório, num hospital, tem que ter essa consciência que esse recurso é vital. Né? Nós é falado que a água é importante, né, para a vida desde quando a gente começa, se tem como gente, né, da tenridade. Mas ao passar do tempo a gente não vai perdendo essa noção, né, porque o nosso país é um país rico em recursos hídricos, né, então tem abundância, né, dá para usar bastante e não se preocupamos, mas ela é um recurso finito. Né, então cabe a vocês, depois no trabalho de vocês lá, ter essa consciência. Né. Outra, a escassez de água nas cidades devido à poluição. Cada vez mais, né, até no nosso país, que é rico em água, nós estamos com menos locais de captação de água, né, para beber, para usar como potável. Né. Lembrem lá do tratamento de água, né? Uma captação, uma série de processos para torná-la potável. Então, quanto mais suja ela tiver, mais caro esse processo vai se tornar, né? E talvez, às vezes, nem viável para a gente contar. Tá? A água é um bem caro para lares e indústrias. Pessoal, vivemos num tempo que temos que economizar cada centavo. Né? Então, se tu puderes reutilizar uma água, né, no teu lar, né, ou na tua indústria, ou no teu trabalho, terás um ganho, né? Terás um ganho, uma economia, né, final. Né? E para isso a gente tem que lançar mão das tecnologias viáveis que existem hoje. Olha, que tecnologia que eu menciono aqui não é uma grande estação, né, de reuso de água como vai aparecer num vídeo da Sabesp lá que eu disponibilizei para vocês. Às vezes até pequenas ações no dia a dia, tanto na casa da gente, ou como até no trabalho ou na empresa, poderão nos ajudar, desde uma coleta de uma água de chuva, né, que não é uma água de reuso, né, mas é uma água que tu pode usar para um uso não tão nobre como bebê-la. Né, mas como às vezes como pequenos projetos feitos que, né, podem ser postos ao uso, né, com custos que não são tão grandes como eram antes. Né. Eu me lembro de ter um colega na faculdade que morava em Passo Fundo e ele quis colocar um sistema de cisternas na casa dele para poupar água e reutilizar a água do banho, água que lava as mãos, água para lavar o carro, esse tipo de coisa. E ele acabou desistindo, porque o investimento que ele ia colocar ali na coisa, numa casa, né? Uma casa normal. Ele ia só reaver em quase 20 anos, aí ele acabou desistindo. Né? Daí vai-se ao pensamento, né, dos incentivos, né, governamentais para projetos, né? Enfim, toda essa, a gente sabe que em outros países aí, né, existe um grande aporte de recursos para esse tipo de coisa, e no nosso país aqui ainda tem uns certos gargalos a serem vencidos. Então, para a água de reuso no nosso país, existe uma normativa. Vejam que não é uma normativa da CONAMA, do CONSEMA, né? Entrou para o lado da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Né? Então a ABNT, eu acho que ela existia um vácuo, né, de legislação sobre isso, né? Estava tudo um pouco meio solto, então a ABNT encontrou um setor e entrou. E a partir de 97, vejam que já faz um tempinho, né, pessoal? Faz um tempinho que você pensa nisso aí, né? Fora do nosso país, desde o começo da década de 90 aí, ou até antes.
Então, a ABNT NBR 13969 de 97, ela define padrões da água de reuso para irrigação de jardins, lavagens de pisos e lavagens automotivas e irrigação agrícola. Vejam, usos não tão nobres da água, assim, né? Digamos, e onde é gasto muita água, pessoal, muita água. A lavagem de pisos, a gente vê, e automóveis. Irrigação, então, nem se fala, né? E no nosso país, por incrível que pareça, essas abordagens são feitas com água potável, né? Água que tu vai beber. Olha o gasto de energia que existe para tratar 1 metro cúbico de água para beber. A gente viu isso em outras aulas. Olha, e aí tu vai lá e coloca para lavar um piso, né? Então tem que se repensar esse tipo de coisa, né? Já temos até atrasados nesse tipo, tem que cada vez mais pensar nisso, né? Vamos dar andamento. Então aqui essa normativa da ABNT, a NBR 13969 de 97, ela normatizou classificando a água de reuso em 4 classes, né? Classe 1, classe 2, 3 e 4. Tá? Por exemplo, a classe 1 é o tipo de uso em chafariz e chafarizes decorativos, né? Que também são feitos com água potável. Imagina, uma decoração lá com água potável. Chafariz e lavagens com contato direto. O que é uma lavagem com contato direto? Uma lavagem de carro, né? Tu vai lavar teu carro lá, se tu tiver um, ou lavar um de alguém, numa lavagem, enfim, vai respingar em ti, talvez na tua boca, talvez no ti, no teu pé, nas mãos, então um contato mais, né? Então ela estipula que tem que ter uma turbidez menos que 5, NTU é uma unidade de turbidez, né? Menos que 5. Coliformes termotolerantes. Sabe o que é um coliforme termotolerantes, pessoal? É um nome mais bonitinho para coliformes fecais. Aqueles, né? Então, só que trocaram os fecais aí, né? Porque não sei quem é que achou que o nome estava muito estranho e trocou para termotolerantes, porque eles aguentam certas temperaturas quando tu vai inativar, né? Mas enfim, esse é outro papo. E então, menos que 200 números demais prováveis, que é uma contagem, né, que eles fazem naquelas placas de Petri, sabe? Quando tu vê na televisão ali, o cara tá fazendo, ó, dá uma raspadinha assim, sabe? Pra ver ali as colôniozinhas. Então eles têm menos que 200 números demais prováveis por 100 mililitros de água. Tá? Menos 200 miligramas por litro de sólidos sedimentáveis totais. É aquelas coisas que ficam ali sujando a água. E um pH entre 6 e 8, né? Um pH aí rondeando o neutro. E cloro, né, pessoal? Cloro entre 0,5 e 1,5. Né? Até dentro do parâmetro do cloro da água potável, inclusive, né? Lavagem de pisos. Classe 2, lavagem de pisos e calçadas, irrigação de jardins e lagos. Né? Vai lá, tem um laguinho lá, fazer. Então, também tem um parâmetro, né? Não vou estar lendo um por um aqui, vocês estão vendo, né? Mas enfim, então, o parâmetro 3 é descarga de vasos sanitários. Imagina, descarga de vaso sanitário, fazer com água potável, é uma excrescência, literalmente, né? É louco, assim, troço. Mas é feito na maioria dos nossos lares, né? Mas mesmo as esmagadoras são feitas com isso, não tem. Então, o que ele requer aqui? Imagina só uma turbidez menor que 5, talvez para não sujar um pouco o vaso, né? Mais ainda. E coliformes termotolerantes, né? Menos de 500. Aqui também, né? Só para o cara talvez não tenha contato com a água, assim. Né? Mas enfim. Tá, então aí o 4 já é a irrigação agrícola e pastagens para gado, né? Aqui a norma até fala ali, depois vocês, eu não consegui a norma, né, pessoal? Porque normas NBR, né, tu não consegue assim. Por isso que eu acho que a ABNT encontrou
digamos, um nicho de mercado para isso aí na década passada, né? Aliás, na década de 90, né? Porque eu consigo achar aquelas resoluções da CONAMA, da CONSEMA, tranquilo, são documentos do domínio público. Aliás, tem que ser do domínio público. Então eu vou lá no site do Ministério do Meio Ambiente e está lá a norma, não é baixo. Agora, uma norma da ABNT, NBR, elas não são abertas, tu tem que comprar elas. Né? Tu vai ter que ir lá pagar, tu te associa, paga e baixa a norma. Né? E tu aplica ela e tem valor depois de feito, elas, digamos, têm reprodutibilidade, confiáveis, né? Mas enfim, então eu não consegui disponibilizar para vocês aqui a norma, mas eu li algo sobre ela, assim, né, em trabalhos que citam ela, que para irrigação agrícola dá para usar água de reuso, né, nessas condições, tendo só menos que 5.000 coliformes totais, né? Mas tu tem que irrigar assim 5 dias antes de colher, sabe? Ah, eu vou colher a minha alfacezinha aqui, aí eu vou usar água de reuso, né? Na classe 4. Ah, eu irriguei hoje. Só daqui a 5 dias eu posso colher. Então tem toda uma normativa, mas enfim, não é empecilho para reusar, né? São normativas. Ah, pessoal, interessante, né? Então tu pode lavar o piso, usar na descarga. Pessoal, essas fotos aqui eu trouxe para vocês, né? A gente já venceu o conteúdo da apostila, agora aqui é informação extra. Eu estive em Israel, né, no Oriente Médio, em 2011. Né? E na época eu era estudante, estava no mestrado, já estava no doutorado. Já. Então eu já tinha um olhar assim, além das paisagens turísticas, um pouco de olhar para as coisas, digamos, diferentes de um país, né, como Israel, desenvolvido em certos setores, né? Então vejam aqui, pessoal, 2011 eu fui lá. Irrigação na rua, né, com gotejamento, né? Você sabe, né, pessoal, Israel ele é um país que está no meio do deserto lá, embora esteja perto do mar, é uma zona árida, né? E eles não têm fontes, não só do deserto, eles não têm fontes de água doce, né? Eles têm só o Rio Jordão lá que eles, desde os tempos bíblicos, é explorado, né? Então eles não têm essa disponibilidade, vamos supor, que nós temos de água à vontade. Então a água de reuso lá, ela faz parte do processo deles, desde sempre, né? Desde os aquedutos como é que é do cara aquele lá do Herodes, né? Existem, né? Então vejam, aqui em Jerusalém, né? Então aqui são plantas paisagísticas, né? Que eles molham por gotejamento. Então não precisa vir alguém regar em cima, socar um monte de água em cima, né? Então eles põem água de reuso direto na raiz, né? Então esse tipo de coisa é a irrigação pontual, com a água de reuso e sem gasto, né? Tu não precisa molhar a folha, tu tem que molhar a raiz, né? Então, por gotejamento, né? Isso aqui, pessoal, eu vi a primeira vez aqui no Brasil, né? Foi o ano passado, o ano retrasado, num Zafari, ali na Protásio com a Rua Carazinho aqui em Porto Alegre. Algo parecido eu vi num canteiro. Não tão assim estruturado, né? Assim tanto, mas tinha um caninho, né, perto das raízes, já era alguma coisa. Não, claro, certamente não era água de reuso, era água normal, mas já é uma coisa de economia de água, né, para gastar só o mínimo. Tá? E isso aqui já é no deserto de Negev, na Cisjordânia, né? Isso aqui quando eu fui visitar, quando eu passei por aqui, dentro do ônibus, eu tirei a foto, né? Percebam, aqui são plantações, certamente isso aqui são tamareiras, as tâmaras, né? Então existe uma irrigação ao pé. Vejam que está meio até molhado um pouco aqui, né? Alguma coisa, de repente aqui deve vir esses caninhos por baixo da terra ali, né? E solta água só naquela região ali que em volta do pé. Vejam, e certamente de reuso, né? Porque o pessoal não vai botar água potável aqui no meio do deserto, né? Então vejam a necessidade que um país tem, né,
de economizar água, né? Nós temos em abundância, não podemos deixar chegar a faltar para poder usar a tecnologia que existe há muito tempo. Tá, galera? Eu acho que esse... Ah, não, temos mais uma aqui. E algumas tecnologias possíveis, né? Agora já para nível de Brasil, né? Como eu falei, são tecnologias de reuso não tão muito elaboradas, com grandes tanques de decantação, e sim na sua casa, né? Assim você pode usar a água cinza, na linguagem da engenharia ambiental e dos recursos hídricos, é água que provém do chuveiro, né, e lavatório. A água que não está com dejeto humano. É uma água que tu usou para lavar a mão, para tomar banho. Né, Então, aí sim, tem projetos, né, pequenos para sua casa, aí com um pouquinho mais digamos, de tecnologia envolvida, mas isso aqui tu pode pensar num pequeno condomínio, né? De ter um tanque que guarde, uma floculação, né? Decantação, desinfecção, um processo pequenininho, coisas pequenas, engenharias locais, né? É possível fazer para ter uma água para usar no vaso sanitário e para lavar os plantas. Imagina esses condomínios grandes que tem aí, ou pensa nos estádios de futebol, sei lá, enfim, que tem que regar muita grama, muita planta, tem água de reuso, né? Vejam esse projeto aqui no banheiro, né? Aqui tá um banheiro bonitinho, até meio chique até, mas pode se fazer com outras coisas, só tu usar a saída de água do lavatório, que fique, aqui tá mostrando que metade da água é água nova e metade é da água usada. Pode dar descarga, não? O que impede uma água, uma água que sai que tu lavou a tua mão ali com sabão para te dar descarga. Enfim, são pequenos projetos, tecnologias possíveis que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, né? Ou pensar nelas para o futuro, né? Então, penso que isso seja essa abordagem de agora. Ah, não. E aqui eu trouxe mais uma coisa que, né, tá andando, né? Então eu fui atrás de informações, né, governamentais sobre reuso da água e achei esse projeto que está no Ministério das Cidades e Transporte, né, na Câmara dos Deputados foram feitos. Então é um projeto que torna obrigatório o reuso de água para fins não potáveis em novas edificações, né? Então eu penso que esse é um projeto, foi feito ano passado, então tem um longo processo até chegar a ser aprovado, mas já é um começo, né? Um dos objetivos, segundo o texto, é destinar a água de reuso para atividades que aceitem usos menos exigentes, que a gente está falando, né? Priorizando a oferta de água potável para consumo humano e aumentando a eficiência do uso de água em todos os setores da sociedade. Então, tu aumenta a oferta de água potável, porque tu não vai usar água potável para dar descarga no teu vaso, né? Enfim, mas nós sabemos como é que funciona o Brasil, vai demorar um pouco, né? Mas está se pensando já, né? Eu penso até que aqui ele já coloca, ele avança um pouco, falando para o processo industrial, comercial, poderia começar com prédios públicos, né? Para dar o exemplo, em poupar o nosso dinheiro, né? No setor público, né? Tornar primeiro esses projetos em prédios públicos, né? E depois passar para as privadas. Enfim, pessoal, penso que seja isso. Encerramos a nossa aula. E espero que eu tenha contribuído para a consciência de vocês em poupar e reusar água. O videozinho está lá postado, Estação de Tratamento de Esgotos de Barueri, né? A maior ET do Brasil. Vejam lá e vejam como o processo é interessante.